Olá, bom dia! O Globo Comunidade hoje fala de um assunto que tem deixado muita gente confusa: as fake news. É uma expressão em inglês que quer dizer notícias falsas. É quando alguém manda ou compartilha uma história nas redes sociais, muitas vezes sem saber se é verdade ou não. Uma informação que pode acabar prejudicando outra pessoa. É muito perigoso isso, viu? Principalmente nessa época de eleições. E é por esse motivo que nós convidamos o desembargador Luiz Carlos Figueiredo, que é presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, e o delegado da Polícia Federal, Renato Madsen. Olá, bom dia aos dois. Bom dia. Bom dia. Vamos começar explicando melhor ainda o que é fake news? Vamos lá, delegado? Sim, fake news é uma expressão que foi criada recentemente, muito próximo da eleição nos Estados Unidos, essa última eleição em 2016, mas que ela representa uma boataria, né, que já ocorre há muitos e muitos anos na sociedade, né? E agora, nesse momento político, ela vem sendo agravada porque pode prejudicar o próprio pleito eleitoral, né? Porque news a gente já liga à notícia, né? Sim. E fake é uma coisa falsa, uma coisa de mentira. Isso. O senhor tem ficado meio confuso e chateado também com essa história de fake news? É impressionante o volume dessas notícias falsas por meio das redes sociais. E isso, evidentemente, pode criar o maior problema no período eleitoral, que é desigualar as eleições, fazer com que alguns candidatos se favoreçam por meio da mentira. E eu acho que esse é o nosso papel, coibir esses excessos. Ninguém vai conseguir eliminar por completo, mas as pessoas precisam participar mais e melhor para que isso não aconteça. Tá, então vamos destrinchar isso de pedacinho, vamos dizer assim. Na experiência da Polícia Federal, como é que as fake news têm atingido pessoas, grupos, enfim, como é que elas têm alterado a sinceridade, a honestidade do decorrer dos dias da vida mesmo? É um processo, né, atual que não é uma prerrogativa do Brasil, né? A gente pode ver alguns casos na França, principalmente, eles estão muito preocupados com os ataques terroristas e isso vem gerado ali fake news e que gera toda uma perturbação na paz social. Aqui no Brasil, não chegando nesse ponto ainda do ataque terrorista, mas a gente percebe em alguns momentos, até nessas redes sociais de WhatsApp, né, e Facebook, às vezes uma notícia de uma celebridade que teria morrido, né, que às vezes impacta ali o público, mas não chega a atingir a sua rotina, né? Já a Polícia Federal, ela começa a se preocupar, né, e tem uma atribuição, né, constitucional de enveredar para esse lado quando ela começa a atingir o pleito eleitoral, né? E aí sim a gente precisa pôr toda a nossa estrutura para funcionar, como bem disse o desembargador, para evitar que isso atinja o pleito eleitoral. Imagino. O TRE, como é que anda pensando e tratando isso? Não só o TRE, como o TSE também, o Tribunal Superior Eleitoral, né? É uma mão de obra, Mônica, impressionante. Mas a gente pode dividir 3 tipos de pessoas propagadoras das chamadas fake news. Num primeiro grau, a gente encontra exatamente os militantes de partidos políticos, não interessa se é de esquerda ou direita, esses vão continuar fazendo, estão sabedores dos riscos que isso acontece e fazem. Num segundo degrau, você tem pessoas que são contratadas para fazer esse tipo de serviço, inclusive por via de robôs, eles são robotizados. Mas, por incrível que pareça, não são esses 2 grupos os que mais podem causar problema. É o inocente útil, é o cidadão comum, a cidadã comum, que recebe a notícia e replica, sem ter a mínima cautela para saber se aquilo é verdadeiro ou não. É sobre essas pessoas que nós precisamos preferenciar a nossa ação, preferenciar para que eles tome cautela, que eles procurem checar a validade dessa notícia e só depois replicar. Eu sei que isso é um processo de educação que não é fácil, às margens da eleição, mas é preciso que isso seja prioridade das autoridades, Ministério Público, a Polícia Federal, do Tribunal Eleitoral, mas da mídia profissional, que precisa realmente mostrar que essa sim é confiável, essa sim é que divulga a verdade. Como é que se checa se a notícia é verdadeira ou falsa? Bom, tem algumas características dessas notícias que já podem chamar a atenção, né? Principalmente quando a notícia é alarmista, né? Quando aponta que se você não repassar isso, alguma coisa muito trágica vai acontecer, né? Quando não é citada nenhuma data ou nenhum autor, né? Então isso já você já pode se preocupar.
em paralelo, fazer pesquisas em sites confiáveis, porque é uma notícia muito grave, naturalmente vai ser também divulgada por esses portais. Mas tem uma coisa que tem chamado muita atenção, que é aquela fake news que está no meio de uma notícia que parece verdadeira, mas um pedacinho dela é falsa. Isso na eleição pode ser uma coisa muito complicada também, né? Sempre existiu, com outra roupagem, essas fake news. No papelzinho, no bilhete, na acusação de que alguém tinha alguma conduta desonesta ou alguma conduta moral inaceitável. E hoje isso tomou uma proporção muito grande com as redes sociais. Mas é possível sim controlar. Nós estamos montando uma central de denúncias dentro do TRE, comandado por um desembargador experientíssimo, junto com a Polícia Federal, com o Ministério Público Federal Eleitoral, junto com todas as pessoas envolvidas, para que possamos fazer uma triagem dessas informações, de forma que não se saia atrás de todas as denúncias, mas daquelas realmente graves que desigualam a eleição e aquelas que aparentemente podem causar um dano maior. Porque se for procurar todo mundo porque deu um sanduíche, um copo d'água, aí não faz nada e termina aqueles que sempre se dão bem praticando o ilícito, venham a ter vantagem novamente. Nós não queremos que isso, estamos de mãos dadas para conseguir, se não evitar totalmente, mas minimizar o impacto e não deixar que isso seja o suficiente para que o resultado eleitoral não seja a verdade do que o eleitor quer. Tá, ainda nesse bloco do programa, a gente queria deixar bem claro, assim, em que momento a luzinha deve se acender de que ali, sob aquele título que pode parecer muito atraente, sobre uma coisa meio espalhafatosa, onde é que tem uma luzinha acendendo ali? O que pode ser um alerta para a pessoa que está distraída, né? Porque a pessoa muitas vezes passa sem maldade e algumas passam por maldade, como a gente já viu o senhor falar. Qual a hora de pensar que pode estar passando adiante uma enrascada? Eu acho que vale a pena repisar a questão do alarde, né? Aquela mensagem que aparentemente revela uma coisa com aparência de real, mas que não tem uma fonte confiável, né? E que tenta incitar a pessoa a difundir isso ainda mais, né? Então, acho que esse é o momento, aquela mensagem calamitosa, né? E que pede que você difunda ela, né? E você, ao consultar esses grandes sites, não vê uma notícia sendo divulgada. Então, aí já acende a luz amarela, né? E ela tem que começar a se preocupar. A gente vai fazer um intervalo curtinho agora, mas o Globo Comunidade volta já já falando sobre fake news.